Quando se fala em pré-diabetes, muitos acreditam que só quem exagera no açúcar ou nos alimentos processados está em risco. Mas, e se eu te dissesse que você pode estar vivendo com pré-diabetes e nem sequer perceber? Isso mesmo, os sinais são sutis, mas a falta de atenção pode levar a um caminho sem volta. E o pior: a maioria das pessoas só descobre tarde demais, quando a saúde já foi comprometida. Não é apenas sobre cortar açúcar, é sobre entender os sinais que o corpo nos dá diariamente. Quer saber como proteger sua saúde e evitar surpresas desagradáveis? Fique comigo e vamos explorar juntos os 10 sinais de pré-diabetes que você deve conhecer para manter sua glicose sob controle e viver uma vida mais saudável. 1. A resistência à insulina é um verdadeiro vilão silencioso, afetando milhões de pessoas ao redor do mundo sem que elas se deem conta. O corpo, ao tentar manter os níveis de glicose em ordem, acaba precisando produzir mais e mais insulina, o que pode ser comparado a tentar fechar uma torneira com uma força cada vez maior. Eventualmente, esse esforço se torna insuficiente, e é aí que o perigo surge: os níveis de glicose no sangue começam a subir, sinalizando o início de um caminho perigoso. Imagine a frustração de alguém que, apesar de estar se alimentando de maneira relativamente saudável, ainda assim vê seus níveis de açúcar no sangue subirem. Isso acontece porque a resistência à insulina vai se instalando de forma sorrateira, e, quando menos se espera, o diagnóstico de pré-diabetes ou até mesmo diabetes tipo 2 já está à espreita. Nesse ponto, o controle da glicose não é mais uma questão apenas de força de vontade, mas de entender que o corpo precisa de ajuda para retomar o equilíbrio. O marcador-chave para identificar essa condição é o hemoglobina 1C, que funciona como um alarme silencioso. Níveis abaixo de 5,7 indicam que tudo está sob controle, mas quando esses números começam a subir, é hora de ligar o sinal de alerta. Neste momento, mudar hábitos alimentares, como reduzir o consumo de alimentos ricos em açúcar e aumentar a ingestão de fibras, pode fazer toda a diferença na sua saúde a longo prazo. 2. Nos Estados Unidos, a pré-diabetes já atinge impressionantes 88 milhões de pessoas, uma cifra que demonstra como essa condição é mais comum do que se imagina. É assustador pensar que, enquanto você lê isso, 1 em cada 3 pessoas está vivendo com pré-diabetes sem saber. E pior, 35 milhões já receberam o diagnóstico de diabetes tipo 2. O cenário se torna ainda mais alarmante quando se descobre que 75% dessas pessoas estão há apenas 5 anos de desenvolver a forma completa da doença, caso nada seja feito. Para muitos, a ideia de pré-diabetes pode parecer distante, algo que só atinge pessoas mais velhas ou com hábitos alimentares totalmente desregrados. No entanto, a realidade é bem diferente. Mesmo aqueles que não apresentam os sinais clássicos podem estar dentro desse grupo, e é exatamente essa falta de sintomas claros que torna a pré-diabetes tão traiçoeira. Quando o diagnóstico finalmente aparece, muitas vezes já há complicações em andamento. Mas não precisa ser assim. Com o conhecimento certo e ações proativas, é possível reverter o quadro antes que ele se agrave. Começar a monitorar regularmente os níveis de glicose e adotar um estilo de vida saudável, com uma alimentação balanceada e exercícios regulares, pode ajudar a manter essa condição sob controle e evitar que ela evolua para algo mais grave. 3. A insulina é mais do que apenas um hormônio, é um verdadeiro maestro no complexo concerto que é o controle dos níveis de glicose no sangue. Inicialmente, o corpo consegue lidar com a crescente demanda por insulina, aumentando a produção como uma banda que toca mais alto para ser ouvida em meio ao ruído. Porém, com o tempo, essa estratégia começa a falhar, e o que era uma solução temporária se transforma em um problema permanente. Quando a resistência à insulina se instala, o corpo passa a lutar em uma batalha perdida. Mesmo produzindo insulina em excesso, as células simplesmente não conseguem absorver glicose de maneira eficaz, o que resulta em níveis elevados de açúcar no sangue. Esse processo não acontece de uma hora para outra, é um acúmulo silencioso de pequenas derrotas que, no final, culminam em diabetes. Para quem está vivendo essa situação, a recomendação é clara: buscar formas de reduzir a resistência à insulina. Isso pode incluir mudanças na dieta, como a inclusão de alimentos que ajudam a regular os níveis de glicose, como vegetais de folhas verdes, grãos integrais e peixes ricos em ômega 3. Além disso, a prática regular de exercícios físicos pode aumentar a sensibilidade das células à insulina, ajudando o corpo a controlar melhor os níveis de açúcar. 4. Sentir um cansaço avassalador logo após as refeições, especialmente aquelas ricas em carboidratos, é um sinal de alerta que não deve ser ignorado.
Esse tipo de fadiga é mais do que apenas uma sonolência pós-almoço, é uma indicação de que o corpo está lutando para converter os alimentos em energia de maneira eficiente. Essa luta interna pode ser o reflexo direto da resistência à insulina, onde o excesso de glicose permanece no sangue em vez de ser utilizado como combustível. Para muitos, essa sensação é tão comum que se torna parte da rotina. Aquele sono pesado logo após o almoço, ou a necessidade de um café forte para espantar o cansaço, são vistos como normais. Mas, na verdade, são sinais de que algo não está funcionando como deveria. Esse tipo de fadiga constante pode ser um indicador precoce de pré-diabetes, uma condição que, se não controlada, pode evoluir para diabetes tipo 2. Uma solução prática para quem experimenta essa sensação frequentemente é repensar a composição das refeições. Optar por carboidratos de absorção lenta, como batata doce, quinoa e legumes, pode ajudar a estabilizar os níveis de glicose e evitar picos que resultam em fadiga. Além disso, incluir proteínas e gorduras saudáveis pode manter a saciedade e a energia por mais tempo. 5. Quando se trata de pré-diabetes e diabetes, a cicatrização lenta de feridas é um dos sinais mais preocupantes. Pequenos cortes ou machucados que deveriam se curar rapidamente começam a levar semanas ou até meses para cicatrizar. Isso acontece porque os níveis elevados de glicose no sangue comprometem a circulação, danificando os pequenos vasos sanguíneos que são essenciais para a cicatrização. É como se o corpo estivesse trabalhando com as ferramentas erradas, incapaz de reparar o que foi danificado. Esse fenômeno pode se manifestar de várias formas, desde uma pequena ferida no pé que demora a fechar até cortes simples que ficam inflamados. O problema vai além do incômodo, pois a cicatrização lenta pode levar a infecções graves e complicações maiores. É um sinal claro de que os níveis de açúcar no sangue estão fora de controle e precisam de atenção imediata. Para quem enfrenta esse desafio, a primeira recomendação é buscar auxílio médico para regular os níveis de glicose. Além disso, cuidados redobrados com a higiene das feridas e o uso de curativos adequados podem fazer a diferença. Manter a pele hidratada e evitar traumas nos pés e mãos também é crucial para prevenir novas lesões e facilitar a cicatrização. 6. Visão embaçada é mais do que um simples incômodo, é um sinal de que algo está errado. Esse sintoma pode ser um indício precoce de retinopatia, uma complicação ocular associada ao diabetes. Quando os níveis de glicose no sangue estão elevados, os vasos sanguíneos que irrigam a retina podem ser danificados, comprometendo a visão de maneira progressiva. Inicialmente, a pessoa pode perceber que precisa apertar os olhos para ler ou que as cores parecem menos vibrantes. Esse tipo de problema muitas vezes é ignorado ou atribuído ao cansaço ou à idade, mas quando se trata de pré-diabetes, a visão embaçada pode ser um alerta importante. Não é apenas uma questão estética, se não tratada, a retinopatia pode evoluir para a perda total da visão. Portanto, ao perceber qualquer alteração na visão, é essencial procurar um oftalmologista para uma avaliação completa. Uma dica prática para proteger os olhos é manter os níveis de glicose sob controle e fazer exames de vista regulares, especialmente se você tem histórico de diabetes na família. Além disso, a inclusão de alimentos ricos em antioxidantes, como frutas cítricas e vegetais de cor verde escura, pode ajudar a proteger a visão e manter a saúde ocular em dia. 7. A resistência à insulina não afeta apenas os níveis de glicose, ela também pode desencadear processos inflamatórios no corpo. Esse tipo de inflamação pode causar dores articulares, levando a condições como a artrite. A dor que muitos atribuem ao peso ou ao envelhecimento pode, na verdade, ser resultado de um processo inflamatório associado à resistência à insulina. E o que é mais preocupante, essa dor é um sinal de que o corpo está sob ataque constante, uma batalha que pode ser evitada. Imagine alguém que, de repente, começa a sentir dores nas articulações ao realizar tarefas simples, como subir escadas ou carregar compras. Em vez de considerar essa dor como parte natural do envelhecimento, é importante investigar a possibilidade de uma inflamação causada pela resistência à insulina. O tratamento, nesse caso, não se limita a medicamentos para a dor, mas envolve mudanças no estilo de vida que podem reduzir a inflamação e, consequentemente, a dor. Uma forma de combater essa inflamação é adotando uma dieta anti-inflamatória, rica em alimentos como peixes gordos, nozes e azeite de oliva. Além disso, manter-se ativo e praticar exercícios que não sobrecarreguem as articulações, como natação ou yoga, pode ajudar a aliviar a dor e melhorar a qualidade de vida. 8. Quando o corpo começa a resistir à insulina, ele se torna ineficiente em converter alimentos em energia.
O resultado é uma fome insaciável e um ganho de peso difícil de controlar. Mesmo comendo regularmente, a pessoa sente uma necessidade constante de mais comida, como se nunca estivesse totalmente satisfeita. Isso acontece porque o corpo, em vez de utilizar as reservas de gordura como energia, as armazena, levando ao acúmulo de peso. Pense em alguém que está lutando para perder peso, mas parece que todo esforço é em vão. Essa pessoa se exercita, segue uma dieta restrita, mas a balança teima em não descer. A resistência à insulina pode ser a causa oculta desse problema. O corpo simplesmente não consegue acessar suas reservas de energia de maneira eficiente, e o resultado é uma fome que nunca é saciada e um acúmulo de gordura persistente. A solução para esse ciclo vicioso não é apenas cortar calorias, mas sim melhorar a sensibilidade à insulina. Isso pode ser feito através de mudanças na alimentação, como o aumento da ingestão de proteínas e fibras, e a redução de carboidratos refinados. Além disso, incluir exercícios de alta intensidade pode ajudar o corpo a utilizar melhor a insulina e a controlar o peso de maneira mais eficaz. Agora que você conhece esses sinais, pergunte a si mesmo: quantos deles você já notou em seu dia a dia? Ignorar esses sinais pode custar caro, tanto em termos de saúde quanto de qualidade de vida. Mas a boa notícia é que você tem o poder de agir antes que seja tarde demais. Quais mudanças você está disposto a fazer hoje para evitar que o pré-diabetes se transforme em algo mais sério? Tomar uma atitude agora pode significar uma vida mais longa e saudável. Então, não perca tempo. Inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar aprendendo como cuidar da sua saúde e manter os níveis de glicose sob controle. Cada vídeo é uma nova oportunidade de descobrir como viver melhor. A mudança começa agora, com você.